Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a presença de vocês que acompanham a gente pelo YouTube, Spotify. Temos mais de 350 mil seguidores lá no Instagram. E hoje a gente vai falar sobre lesão, fisioterapia na natação. E eu trouxe uma pessoa muito especial, Felipe Galdino, para falar com a gente. Muito obrigado pela presença, Felipe. Eu que agradeço. Para mim é muito especial falar de natação, pela história que eu caminhei, pela longa estrada de natação, e hoje como profissional de fisioterapia envolvido com o esporte. Então é um prazer gigante falar disso, estar com gente que está com a cabeça debaixo d'água mesmo. Para mim é um prazerão dentro desse espaço nosso aqui, que é a nossa casa. Então, Renato, fique à vontade quando quiser voltar, participar de outros eventos, mais coisas aí, fica também à vontade. Então, para quem está se perguntando aí do outro lado, a gente está na Metabólica, vocês vão ficar sabendo, calma aí. Mas antes de começar esse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros, a Tibum Educação Aquática, lá do Mato Grosso do Sul, a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, Plataforma Educar, o aplicativo de natação Swim Track e a Fábrica Criativas de Aulas de Natação. Mas, Galdino, conta aí para o nosso público como que é um pouquinho da sua história, como você começou na natação, como chegou na fisioterapia. Eu sei que a história é longa, mas a gente vai ter que tentar abreviar isso daí. A história é longa e fazendo essa viagem rápida, comecei a natação cedo, comecei ela com 4 anos, aprendendo a nadar de fato na escola, e da escola eu fui evoluindo para os clubes, fui para o Minas, um clube de referência aqui em Belo Horizonte, Minas Tênis Clube. Então, evoluí minha carreira de natação como jovem, 13, 14 anos. Essa evolução me fez chegar ao Pinheiros, em São Paulo, onde eu tive a oportunidade de treinar com o Alberto Clar, com o Albertinho, e uma equipe assim, de grandes nadadores. Na época, o Gustavo Borges ainda já para se aposentar, Tomazini, Fábio Mauro, Stefan Batista, o próprio Juan Martín, argentino, a irmã dele, Maria. Então, assim, um cenário de nadadores na época muito especial e só gente vitoriosa. Depois desse tempo do Pinheiros, eu volto para Belo Horizonte, volto para o Minas, e aí eu vou até a conclusão da minha carreira, quando eu já estava fazendo fisioterapia. E o engraçado eu fiz o vestibular em São Paulo, na FMU e na Unip, onde eu fiz a primeira opção educação física e a segunda opção fisioterapia. Eu não passei em educação física, passei em fisioterapia, consegui transferir tudo aqui para Belo Horizonte. E daí eu fiz essa caminhada dentro da faculdade e estagiei dentro do Minas, estagiei no Cruzeiro de Futebol, no time de futebol profissional. Então, nessa história acadêmica foi muito bacana porque eu não desvinculei da natação, não desvinculei do esporte. Então, e depois vem uma longa história aí de que eu saí da natação e caí de paraquedas no voleibol. Então, desde a minha formatura, eu trago essa experiência de trabalhar com voleibol, seleção brasileira, seleção peruana, seleção australiana, no próprio Minas Tênis Clube. Então, tem uma história também bem interessante relacionada ao vôlei, mas nunca deixei de operar e dar meus pitacos na natação. E o fato de você ter sido atleta, o que influencia a sua atuação como fisioterapeuta na natação especificamente? Você sair da prática para a teoria? Cara, para mim a influência é total. Eu acredito que a vivência como atleta, se a gente tiver de traçar alguns pilares, de disciplina, de foco, de cumprimento com deveres, com saber perder, tudo aquilo que a natação, o esporte te oferece, para a vida profissional é muito bom. E eu acho que especificamente natação, mais ainda, porque é um encontro todo dia com você mesmo, um relacionamento que você tem com você mesmo e por mais que seja equipe, tenha os revezamentos, mas a natação ela te traz um poder de concentração muito grande. A natação traz isso para mim, para a parte profissional, com muito carinho, porque hoje eu atendo atletas, eu atendo clientes, pacientes, alunos com muito mais sensibilidade pelo que ele sente e talvez com muito mais rigidez também pelo que ele sente, porque eu sei que algumas coisas o atleta ele vai sentir, ele vai ter que passar e a gente às vezes impõe um certo ritmo, um certo trabalho para que ele supere e consiga seus resultados. E essa experiência anterior como atleta, você acha que melhora essa conexão
com os nadadores? A língua... Então, se existe uma síndrome do Peter Pan, né? Eu devo viver, porque na hora que a gente está lidando com os atletas, equipe de base, 13, 14 anos, 10 anos, a gente tem que falar a mesma linguagem. A gente tem que estar no mesmo time, né? A gente tem que ser engraçado, a gente tem que ser descontraído, mas ao mesmo tempo tem que cumprir certas regras, certos deveres. E eu acho que eu trago essa facilidade de interagir com esses atletas dessa faixa etária, do jovem atleta, do jovem nadador. Para mim, eu acho que eu tenho uma facilidade. Então é bem interessante. E se fosse elencar os principais benefícios dessa conexão do ex-atleta com o atual atleta aí para você fazer a prevenção e o tratamento de lesões? Aí eu vou entrar na sua pergunta com um pouquinho mais de detalhes. Quando eu estava lá recém-formado, entrando para o voleibol, a gente acreditava muito no recovery, técnicas de massagem, aparelho que faz massagem, pistolinha, banheiro de gelo, esse universo de recuperação muito grande. Isso me chamava a atenção porque eu achava que isso era a chave do negócio. Então, na hora que o negócio vira a chave, você deixou de se preocupar com o processo, sendo que o processo é o treinamento. O processo ele é lesivo, só que ele é lesivo positivamente. Demorei muito a entender isso, até no processo de treinamento. Eu só entendi o treinamento o dia que o treinamento parou de doer tanto para mim, quando eu nadava. Eu sou muito grato a um nadador que chama Gabriel Mangabeira, que quando ele veio nadar em Belo Horizonte, veio nadar no Minas, eu via que o aquecimento dele era um aquecimento, que o educativo era um educativo, eu via que a potência era uma potência de verdade, o A1 era muito A1, o A2 era um A... Então, essa distribuição da fisiologia da natação ele fazia muito bem. E eu vi que eu demorei muito para chegar nessa maturidade de entender a história do treinamento, de cada dia de treinamento, né, do aquecimento, de cada partezinha que a gente fazia ali. Então, eu aprendi muito com isso e eu comecei a ver que o recovery começou a não ser essa chave do negócio. O treinar certo, o treinar suficiente, o treinar com densidade, o treinar com intensidade, passou a ser mais essa luzinha na minha cabeça para fazer essa aplicação da fisioterapia e ao processo de entender as lesões. Falar que natação machuca, cara, todo esporte machuca, né? Eu costumo falar que já passei pelo universo do CrossFit. O CrossFit machuca, mas o futebol também machuca, o voleibol também machuca. Mas hoje eu vejo que como você encara o treinamento é o que vai fazer uma lesão de um atleta. Então, tendo essa percepção e vendo que o treinar adequadamente talvez não precisa da banheira de gelo, o treinar adequadamente não precisa da botinha de compressão, porque o que você está querendo no treinamento é um processo inflamatório natural do próprio treinamento, né? É óbvio, existem sobrecargas, existem momentos que você vai precisar fazer uma liberação, uma soltura, ajustar uma mecânica de um nado, com certeza. E sempre falo nessas resenhas, quem machucou mais, o Nadal ou o Federer, né? Um cara que biomecanicamente o Federer, um monstro, um tênis muito clássico, né? E o Nadal mais agressivo, mais na paulada. E se a gente for ver o histórico de lesão dos dois, o Federer machucou muito menos, porque ele usou a técnica a seu benefício, né? Então, se eu conseguisse falar isso, ou fazer com que o meu atletinho de 12, 13 anos executasse isso dentro d'água, ou focasse, ou se preocupasse mais com essa parte técnica, e eu ter uma afinidade com o treinador para a gente conseguir interferir dentro do processo de volume, intensidade e densidade, seria um cenário ideal. E na sua visão, desde nadador, depois fisioterapeuta, como evoluiu? Tanto a preparação física, como você falou, ou a parte de prevenção de lesões aí? Nós estamos aqui na Metabólica hoje e a gente faz um trabalho multidisciplinar, incluindo alguns atletas da natação. Nutrição, fisioterapia e preparação física que andam muito juntos. E eu entrei nesse universo de preparação física que me facilita demais na fisioterapia. Renato, fala em prevenção, hoje eu sou um cara, eu vou trazer polêmicas aqui. Aí tá com Mais você. uma vez, eu talvez em conversa com o nosso professor Indiane, eu falava, prevenção de lesão como? A lesão vai existir, eu posso reduzir o risco.
Entender como eu vou reduzir o risco é importante, né? Entender como é que é o fluxo do nado, da piscina, de quantas horas, de quantas braçadas. Esse entendimento ele tem que ser real na vida do fisioterapeuta que quer trabalhar com natação. O fisioterapeuta que quer trabalhar com natação e não ter provado da natação ou entender a fundo da natação, eu acho que ele não avança. Não quero excluir ninguém, mas quem se comprometer a trabalhar com natação, a sensibilidade é diferente, o entendimento do movimento é diferente, a predominância muscular é diferente de outros esportes. Por isso faz a natação ser tão especial. Prevenção de lesão, para mim é redução de risco de lesão. E hoje eu prefiro interferir nessa redução de risco sendo mais amigo do treinador, sendo mais amigo do preparador físico e expor o atleta a uma carga de trabalho de maneira ótima, adequada e ideal. Né? É difícil de falar que vai ter um exercício que previne mais, um exercício que não previne. Reforço, a gente já sabe que tem que estar forte, a gente já sabe que tem que ter reforço. Agora, quanto a gente aplica de carga, ele tem que ser de maneira suficiente. Né? Então, eu trago pode ser que seja polêmica, porque muita gente trabalha em função da prevenção, né? Mas vamos talvez mudar para a redução do risco de lesão e entrar um pouco mais na questão dos volumes, da intensidade, da biomecânica, as filmagens que são interessantes. Imagina você corrigir um atleta por filmagem e ele só com 12, 13 anos, com 15, 16 anos, ele tendo um banco de dados dele mesmo. Isso é fantástico, né? Então, essa relação da biomecânica aos treinamentos na piscina, eu acho incrível e é onde mora a redução de risco de lesão. Eu acho que está nisso aí, é relacionar volume, intensidade e densidade de treinamento. Você falou que você está aqui para não excluir ninguém, você está aqui para falar, ele não foi nadador, ele não teve o aprendizado da natação, então ele não vai trabalhar com natação. Não é isso, eu acho que é o mergulhar no esporte. Isso. Então, na hora que você entra no esporte, assim como aconteceu com você no vôlei, quando você entrou no vôlei, você teve que mergulhar no vôlei. Justamente. No vôlei, meu primeiro dia no voleibol foi muito curioso, porque eu fui exposto a participar do treinamento e o treinador me solicitou que eu ficasse na posição 6, eu não sabia qual era a posição 6. Né? Então, de uma piada, veio o interesse de entrar de cabeça no esporte, né? Onde me facilitou chegar nessas últimas temporadas, facilitou gerar dados ao treinador, gerar dados ao atleta, onde ele teria que descansar em certos momentos, onde ele teria que fazer força em certos momentos. E aí a fisioterapia deixou de ser muito equipamento, deixou de ser choquinho, ultrassom, que fazem parte, né? É óbvio, o tratamento, se tem dor, se tem um processo lesivo, o tratamento e o recurso terapêutico, ele faz parte. Mas a gente entrar no universo de controlar, de interagir com o treinador, interagir com o atleta, nossa, eu acho que é a chave do negócio. E se a gente pudesse elencar aí as principais lesões aí na natação, quais são essas principais lesões e como prevenir essas lesões? O levantamento das lesões, com certeza é o predomínio das dores nos ombros, né? Atletas de peito têm um predomínio as dores no joelho, lesões de joelho, e eu tenho um ponto a colocar aqui a mais, sem falar de prevenção. O ex-atleta, o atleta aposentado, eu tenho visto que meus contemporâneos com problemas de coluna, com algumas lesões, algumas alterações da postura da coluna, que eu acho que a sobrecarga dessa longa carreira veio agora como ex-atleta, com o desleixo físico, evidenciar certos problemas de coluna. Um tempo atrás eu falei num congresso de treinadores sobre saúde do treinador. Me chama a atenção sobre a saúde do ex-nadador, porque eu tive um problema de coluna e comecei a ver que outros nadadores, né, também apresentam esse problema de lesão na coluna. Mas o nadador em si, cara, o volume de giro, o volume de braçada, as piscinas, a metragem, para o ombro, que é uma articulação que flutua, né? Ela é uma escápula, é um húmero, é a musculatura, são vários músculos tentando estabilizar. Ela trabalha com seus motores primários, a braçada, vamos botar um exemplo, crawl. A braçada do crawl, ela traz alguns motores primários, né, que fazem os movimentos característicos para grande dorsal e peitoral,
mas ao mesmo tempo tem que ter os músculos estabilizadores. E na hora que os músculos estabilizadores começam a sofrer, essa mecânica do ombro começa a mudar. E o diferencial, o atleta diferente é aquele que consegue perdurar, mesmo com essa fadiga dos estabilizadores, com a sua melhor mecânica para chegar no final da prova. Mas competição é uma coisa, treinar é outra coisa. Né? Então, o que eu acredito é trazer um reforço muscular para especificamente esses músculos estabilizadores, uma mobilidade, uma amplitude de movimento em termos de soltar. Eu não gosto de falar em encurtamento, Renato. Eu gosto de falar que o músculo ele é rígido, né? Porque ele pode sim, mesmo encurtado, ter grandes movimentos e aplicar grande força. Então, tudo que envolve o ombro, essa delicadeza que é o ombro, exige um equilíbrio, uma sinergia entre não estar rígido e estar forte e resistente. Se aqui na nossa realidade de preparação física e fisioterapia puder contribuir com essa mecânica, com conseguir discriminar cada musculatura, para que o atleta na água consiga somar cada coisa, para mim também é bem legal, bem interessante. Eu tive o privilégio, quando chega aqui, a gente está na sede aqui da Metabólica, aqui em Belvedere, em Belo Horizonte, e tinha os alunos aqui terminando aí a preparação, a prevenção, e a gente também vê não só atletas, mas as pessoas do dia a dia. Então, pessoa que é advogado, é um bancário e está aqui fazendo essa prevenção. Qual é a diferença da prevenção para um atleta de alto rendimento e para aquele atleta que a gente pode chamar de amador? Não acho que tenha tanta diferença, porque o amador leva a sério também. E talvez às vezes até mais sério, porque ele se dedica a essa hora que ele vem aqui com muito carinho, porque ou ele sai do trabalho, ou ele vai para o trabalho, ou ele tem outras atividades, mas ele se dedica de corpo e alma ao que ele faz aqui. E esse universo da metabólica, esses profissionais da vida, eles são muitas vezes amadores da corrida, do ciclismo, da própria natação, e às vezes a gente tem pessoas que querem fazer um concurso e exige da demanda física para se capacitar. Não vejo muita diferença. Eu acredito muito no trabalho de força, eu acredito muito na execução da fisiologia do exercício propriamente dito. Não existe, eu gosto de falar treinamento da força e não mais musculação, né? O treinamento da força traz uma beleza maior, e a aplicação da força à prática esportiva ela é incrível. No voleibol, eu costumava falar assim, qual exercício na sala de treinamento da força chega a ser real conforme ao salto, conforme ao vôlei. Você tem um agachamento, você tem um leg press. E na natação? Qual o exercício no treinamento da força que se assemelha ao gesto técnico da natação? A gente não encontra. Então, um nadador que se compromete a treinar e fazer a parte de preparação física para performance, pensando em prevenção, pensando em risco de lesão, ele tem que ter uma sensibilidade, um cognitivo, uma concentração muito diferente, porque a gente não consegue trazer a força de um agachamento, a força de um supino, vou te falar em nome de exercício, né? Em pulley, em pullover, que vai trazer a realidade aquática, que vai trazer a realidade do nada. Aí eu trago meu treinador Alberto Clar, e a gente tinha um período da fase de treinamento que era de força na água. Cara, eu me dei bem demais, era a melhor coisa do mundo, porque o volume era baixo, a força era alta. Então a intensidade e densidade desse treinamento era alta, é emocionante. E a gente conseguia aplicar força dentro d'água. Porque os atletas de hoje usam paraquedas, a gente usava balde. A gente arrastava balde, a gente arrastava esponja, colchão, cortava, trazia um colchão peso, cortava o colchão, amarrava e treinava com o colchão. Né? Então, ou seja, é você trazer sobrecarga muscular em função da técnica aplicada na natação. Isso para o esporte é um grande barato. A natação é linda por causa disso. O voleibol, o futebol, a gente consegue ter exercícios e equipamentos que levam a realidade da prática esportiva. Agora, na natação, cara, é muito difícil. Então, quem trabalha a parte física, fisioterápica, em relação, junto com o treinador,
é um negócio bem bacana, bem interessante. Eu fico emocionado de falar porque eu senti na pele. Então, quando eu consigo transportar para o meu atletinho aqui, poxa, é bacana demais. E quando você vai montar um plano de reabilitação aí, o que vem da sua época de nadador que te auxilia na elaboração desse plano de reabilitação? Eu vou falar não só de reabilitação, Renato, de reabilitação também, porque eu gosto de generalizar. Se está fraco para um, o teu forte tem que fazer. Eu sempre acreditei pra caramba nos exercícios de aquecimento, nos exercícios de ativação muscular, fazer o movimento que o músculo tem de fazer. Né? Se eu tenho um glúteo que faz extensão de quadril com rotação, eu vou fazer esses movimentos para estimular meu músculo, a circulação desse músculo e estimular a conexão com o meu cérebro para que esses músculos desenvolvam bem. Então, se eu tivesse de gerar um plano básico, não só para reabilitação, mas para quem está treinando, é se ativar muito bem, aquecer suas articulações muito bem. E, cara, abdominal é fundamental. Abdominal. Então, para quem conhece o Minas, e já viu aquela arquibancada extensa, ali era o nosso parque de diversão. Ali é onde a gente fazia milhões de abdominais, ali a gente fazia medicine ball, a gente fazia equilíbrio bola, tudo aquilo. E eu acho que a gente viveu uma época que, como era novidade a parte de circuito, a gente fazia com um grande empenho. Né? Então era um momento muito dedicado e os treinadores da época eram empenhados a aplicar muita parte core, muita parte de abdômen, né? e desenvolver dentro d'água essa conexão do aquecimento, do circuito para a parte da água. E como você vê a evolução da fisioterapia, da época que você nadava até hoje aí, o treinamento físico e recuperação de nadadores? Muito. A evolução ela é gigantesca. A evolução é gigantesca, tanto pelos equipamentos, tanto pelo conhecimento. Renato, eu parei de nadar em 2006, né? Eu tive um fisioterapeuta que é um padrinho, talvez eu tenha feito fisioterapia muito porque eu gostava de como ele lidava com a gente. É um cara que também trabalhou com voleibol, seleção brasileira, hoje é fisioterapeuta do Minas, da equipe feminina, e na época que eu nadava, ele era o fisioterapeuta da natação do Minas. Então, eu vou falar o nome dele, é o Ricardinho. Ricardinho, muita gente do universo do esporte conhece ele. Então, a acessibilidade dele de gerar essas situações funcionais como fisioterapeuta, ele já estava um passo à frente, porque ele não tinha recurso, não tinha essa de ultrassom, não tinha essa de TENS, não tinha game ready, não tinha bota, não tinha nada, mas ele gerava aquele processo de alívio de dor, gerando um processo de fortalecimento. A gente brincava que é dor que cura dor. Ele fazia com que a gente pensasse como nadador, o estresse mecânico em alguma coisa. Então eu chamava ele de professor Pardal. Ele vinha com a borracha que fazia alguma coisa, ou ele vinha com um pezinho que fazia a flexão plantar, de forma a ganhar mais flexão plantar. Então a criatividade da época é o que me traz hoje. E a tecnologia, o avanço da tecnologia é lindo, né? Porque hoje a gente vive assim, o privilégio de usar uma câmera termográfica, uma plataforma de salto. E a gente sabe que uma plataforma de salto, como pode nos ajudar aqui? A gente consegue entender se o atleta está cansado, se ele está descansado, ou se ele está até para machucar, fazendo um cruzamento de informações da plataforma de salto com a termografia, sem ter que usar recursos de furar dedo, de coleta de sangue para ver outras enzimas inflamatórias. Então, o avanço foi muito grande. E a possibilidade do fisioterapeuta estar vivo dentro da natação é muito maior também. Né? Então hoje a gente tem mais atletas, tem outros clubes. Talvez na minha época não tinha tanta projeção da natação para o fisioterapeuta. Hoje é uma exigência. Talvez não tenha uma equipe de natação no Brasil que não busque o seu fisioterapeuta. Né? Então que seja assim, que seja uma exigência, que seja de mais presença de fisioterapeutas. E fica a minha campanha para isso, que eu quero mais fisioterapeutas trabalhando com natação. Você falou um pouco aí do vôlei. Em outros esportes, você passou pelo futebol, pelo vôlei, você enxerga a introdução do treinamento não como prevenção, relaxamento, mas o treinamento físico dentro da água? Muito.
Para começar, a água ela te promove resistência. Então ela traz um processo de tratamento de força, treinamento de força. E posso trazer um fato bacana. Sou admirador de um preparador físico, chama Fábio Correia, e de um fisioterapeuta que chama Alisson Zuin. Hoje eles trabalham, já tem um tempo que eles trabalham no Sada Cruzeiro, e eu sou atento ao que eles fazem. Eu gosto de estar atento para me atualizar, para ter conhecimento, para trocar figurinha, e sempre ter um bate-bola legal. E eu acompanho que no desenvolver do Sada Cruzeiro, eles fazem a pré-temporada na piscina, mas não é alongamentozinho, relaxamento não. Eles fazem força dentro da piscina. Eles têm um trabalho de corrida, um trabalho de salto. Cara, eu acho que complementa, tendo essa liberdade com o treinador e tendo uma periodização para que tenha a dose certa, eu acho legal pra caramba. Então fica o meu abraço ao professor Fábio e ao professor Alisson, que é a minha admiração, e eu acho que a natação, a piscina, né, ela é um universo aquático, ela pode ser muito rico para qualquer esporte. Já vi alguns temas de rugby, onde os atletas fazem alguns trabalhos também de impulsão e corrida dentro da água, bem legal. Já vi até o Bolt, né, fazer treinamento dentro da água. Justamente. E aí a natação não é simplesmente os 4 nados, aí que a gente fala que a natação além da natação, né, que dentro da água você fazer muita coisa. Muita coisa. E eu sou meio vítima dessa muita coisa. No meu tempo de Pinheiros, o Mano da multinatação foi aplicado ali com a gente, 2000, 2001. Então eu fazia parte desse grupo que experimentou a multinatação. Esse 365 dias nadando diferente. Para mim foi riquíssimo, né? Eu trago até hoje desconstruir um nado, aplicar o nado. Tenho uma sobrinha de 13 anos, Renato, e ela é nadadora, e eu tento de alguma maneira, às vezes, entrar dentro da piscina para que ela tenha um pouquinho dessa vivência da desconstrução para construir algo bem legal. A gente tem entrevista do Mano, corre aí para você ouvir que o Mano é uma lenda ainda da natação. E para a gente caminhar para o final aqui, Felipe, que recomendações você daria? Vamos primeiro para os nadadores amadores ou para quem está iniciando agora, como a sua sobrinha. Quais são os cuidados preventivos aí para evitar a lesão? Porque você consegue trazer uma vida e uma longevidade maior no esporte. Olha, a dica para o jovem atleta é cumprir e confiar naquilo que o seu treinador, que o seu preparador físico e que o seu fisioterapeuta vão te impor na sua realidade. Se você não tem essa equipe à sua volta, um alongamento bem executado, um aquecimento bem executado, né, o prévio do treinamento, os cuidados pós-treinamento, um bom descanso, uma noite de sono, alimentação. Aqui a gente também trabalha com o nutricionista Felipe Chang, que é um fenômeno, e tem uma relação com o dia a dia alimentar do atleta. Então isso contribui demais para a facilitação da fisioterapia. E as pessoas acham que não, mas não existe melhor recovery. Pode comparar qualquer bota compressiva com uma boa noite de sono e uma boa alimentação. Isso aí, vários estudos vão começar a mostrar, já estão mostrando que a noite de sono, a recuperação bem dormida e uma alimentação bem feita vale mais do que qualquer outro recurso de recuperação. Então, a minha dica fica aos amadores, aos que encaram a natação, e eu estou cheio de amigos que estão voltando a nadar da minha época, que estão voltando a fazer a natação master, e, cara, estão fazendo tempos melhores do que faziam antes. Então, fico admirado. Então, é fazer uma boa musculação, um bom treinamento de força, para que não fique tão pesado na água, mas que capacite o seu corpo, a sua musculatura, a suportar a carga de treinamento. Lesão é a diferença entre capacidade e demanda. Se meu corpo está com a capacidade adequada para suportar a demanda, show de bola. Se existir uma diferença dessa, ou eu não vou ter resultado, ou eu vou me lesionar. Então, se a gente pode definir essa relação da fisioterapia com o esporte, eu acho que é bem isso, é relação de capacidade e demanda. É o quanto que o meu corpo ele está capacitado para executar o volume e a intensidade de treinamento. E para quem é de alto rendimento aí, que dica você daria aí para fazer essa prevenção? Cara, essa turma tá tão avançada, né? Eu digo que trabalhem bem, cumpram também com esses pré-requisitos. Tecnicamente, sobre fisioterapia para quem já é profissional da natação, acho que
tem uma assessoria muito bacana. Hoje o Brasil traz excelentes fisioterapeutas que conduzem a natação muito bem. Tem a colega Tati Ribeiro, que é fisioterapeuta do Minas, também esteve presente nas Olimpíadas agora de Paris. Vem numa caminhada com a natação já de longa data. Então a turma está em boas mãos. A dica confia nessa turma aí, que é bem legal. E para quem está curioso e quiser saber mais aí do Felipe Galdino, onde te acha nas redes sociais, o que é a Metabólica, conta dos seus projetos. Rapidinho também, a Metabólica é um projeto de um grande amigo, de um irmão, que se chama Gabriel Quinan. O Gabriel Quinan foi meu preparador físico quando eu nadava no Minas, e depois eu fui estagiário dele quando eu fui estagiário no Minas. E depois de um tempo o Gabriel tocou esse projeto independente, que se chama Metabólica. Hoje é Metabólica Saúde, a gente já está em novo endereço. A história da Metabólica tem mais ou menos 10 anos. Ela vem de origem em tratar a parte de preparação física de pacientes com diabetes. E como a gente é do universo do esporte, foi inevitável que os atletas nos procurassem, né? Eu era até então um freelance disso, porque minha vida foi viajando por aí. E agora que eu me desliguei do voleibol, eu estou completamente mergulhado na Metabólica para a gente tocar esse projeto junto. Então a Metabólica, ela apresenta o Pilates, a fisioterapia, a nutrição e a parte de treinamento de força para qualquer tipo de público. Porque a saúde é muito mais que saúde, né? É bem-estar. A saúde é você viver bem, a saúde é você ser feliz praticando alguma coisa, não ter um problema de dor. A gente ajuda com as dores. Dor é uma realidade, né? Mas a redução desse processo de dor, treinando certo, bem orientado, não tem preço, não tem valor que pague o que a gente tenta desenvolver aqui. Então, a Metabólica sempre traz a mensagem, né? Que a gente é uma comunidade da saúde, uma comunidade de pessoas que querem viver bem, né? A gente não é grande, a gente tem um espaço bem modesto, mas a gente tem um carinho e um estudo, a gente tem uma preocupação em estudar muito, 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 de confabular certas ideias, em benefício não só do meu aluno, do meu atleta comum, ao meu paciente ou ao atleta que busca a gente para desenvolver um trabalho de excelência. No nosso canal a gente tem uma vertente muito grande, que é a prática regular de exercício físico. A cada 2 mortes, uma poderia ser evitada com a prática regular de exercício físico. E a necessidade que a gente está chegando cada vez com uma idade mais avançada, uma longevidade aí, e com um cenário um pouco diferente. A gente está tendo filhos mais velhos, os nossos pais estão vivendo mais, e antes aquela relação que os filhos cuidavam do pai, não está mais conseguindo ter, porque os filhos têm que cuidar dos filhos, porque está tendo filhos mais velhos. E esses pais têm que ser mais independentes, então ele tem que ter essa longevidade com independência, porque ele não pode ter essa dependência, porque é uma nova realidade que a gente está vivenciando. É verdade. Então, vou ter que dar mais um comentário sobre isso. Eu tenho 40 anos, meu filho tem 1 ano. Quando ele nasceu, eu falei, eu vou ter que correr atrás, porque a gente se vê fora do peso, a gente se vê descondicionado, a gente se vê enfraquecido. E aqui dentro da Metabólica eu descobri uma atividade além da natação, é o ciclismo, é pedalar. E eu tenho visto que eu tenho melhorado, minha condição, eu fui ao médico há pouco tempo atrás achando que estava tudo bem e estava tudo mal, né? Uma pressão alterada, função triglicérides, composição sanguínea com alteração, e eu estou correndo atrás do prejuízo. Então, se vai uma dica, tá antenado a essas informações que vocês dão, tá antenado ao universo esportivo, porque, cara, eu quero ter o Francisco, eu quero ter mais um filho, eu quero chegar mais velho curtindo meus filhos, e também a gente quer aquela ideia de não ser dependente dos filhos, né? Eu quero ser um parceiro de esporte do meu filho. E para isso eu tenho que estar bem monitorado, para isso eu tenho que estar bem treinado. Eu não posso treinar igual um garoto de 20 anos, então eu vou buscar fazer um treino adequado à minha capacidade. Então é muito bacana o que você está falando, esse trabalho de orientar, informar. Não existe um certo e errado, né, sobre você ser pai ou mais velho ou não, mas é uma realidade social, uma realidade do mundo. E eu estou curtindo o momento, estou curtindo agora essa pausa do vôlei.
Estou curtindo o momento de metabólica e quero cada vez mais estar falando sobre esporte, sobre saúde, sobre pessoas que estão dispostas a praticar o esporte. E quem quiser treinar, conte comigo. Quiser fazer um treino comigo, faça um treinamento de força, ando de bicicleta, mountain bike, speed, o que for. Se quiser cair dentro d'água, a gente vai para a piscina também. Só não espere muito de mim para nadar muitos metros. E quais são as redes sociais aí, Felipe? Daqui, sua? Nós temos a Metabólica Saúde, @Metabólica Saúde pelo Instagram. O meu perfil, ele é pessoal e profissional, eu não gosto de fazer essa distinção, é Galdino Felipe, @Galdino Felipe, porque a minha vida é isso aí, estar trocando ideia com todo mundo. Meu coração quer abraçar todo mundo, quer ajudar todo mundo. É muito difícil ter uma negativa para qualquer pedido que me fazem. Gosto que vejam a evolução do meu filho, eu gosto que as pessoas me vejam aqui. Então não tem muita distinção disso, rede social, sobre o que é profissional e o que é pessoal. Não tem nada a esconder, não. Então você não tem nada a esconder. Vamos contar para o nosso público aí algum perrengue que você passou, porque a gente sempre transmite aqui sucesso, grandes atletas, ex-atletas, profissionais que são referências no mercado, mas a gente tem muito mais perrengue do que sucesso nessa vida, e quem está do outro lado, às vezes, a vida é feita de sucesso, mas os perrengues são grandes. Os perrengues são grandes, e eu posso até citar os perrengues sérios. Dentro da minha carreira de natação, hoje eu sei o que é, ou sei o que aconteceu. Eu tive 2 episódios de overtraining. Um a ponto de ter uma desidratação profunda e precisar de uma internação aqui em Belo Horizonte. Porque eu tinha uma gana de treinar muito grande, eu acreditava que eu não era grande o suficiente em termos de estatura, então eu queria treinar muito, eu queria fazer muita força e tinha uma doação muito grande para a natação. E hoje eu vejo o que aconteceu, eu paro e vejo, mas eu não arrependo, tá? E depois que eu parei de nadar, ver essa vida louca de fisioterapia, de voleibol, de viagem pelo mundo, em 2 anos eu passei por mais de 20 países aí, com vôlei, circuito, e aí, cara, você se preocupa demais com o lado profissional e esquece um pouco dessa capa que segura a onda, né? E aí eu tive um problema de hérnia de disco, L5, S1, eu estava morando em Balneário Camboriú com um time lá de voleibol e vim a Belo Horizonte por causa dessa dor, e o médico falou comigo, falou, cara, para e trata, velho, você é fisioterapeuta. Eu falei, que isso? Mackenzie? Não, Mackenzie é muito leve, eu quero trabalhar, me arruma um jeito de tirar minha dor. Ele falou, não vou te aplicar nada não, eu quero que você trate. Ou seja, voltei a trabalhar e a coisa foi encavalando, eu procurei um tempo depois a fazer uma medida desesperada, que era a aplicação de um corticoide local, né, uma infiltração. Essa infiltração me empurrou uma bactéria para dentro do meu disco. Só que eu só vim descobrir essa bactéria depois de 3 meses. Resultado, a bactéria consumiu o meu disco e parte da minha L5, eu tive uma fratura de L5. Nós estamos falando isso de 4 anos atrás, 5 anos atrás. O risco de vida era grande, porque essa bactéria poderia ter uma proliferação junto à medula, então tive um processo de internação longo. Eu não só fiquei internado no hospital, mas também com home care, mas foi uma pausa, um mal que veio pelo bem, né? Foi uma pausa que eu tive na minha vida, foi uma desaceleração que eu precisei, eu me encontrei, tratei pedalando, tratei nadando, tratei fazendo força, né? E hoje eu trabalho com esse médico que me atendeu. Todo mundo que não quer cirurgia, ele me manda aqui para a gente tentar alongar e melhorar a vida e a qualidade de vida dessa pessoa. Então é um perrengue triste, sabe, Renato? Mas é um perrengue que para mim foi animador, foi um encontro com Deus, foi um encontro com a minha família, foi eu voltar para casa. Eu já estava morei no Peru 2 anos, passei um ano em Valinhos, depois passei um ano em Balneário Camboriú e a vida estava assim, ó. Então acho que eu consegui voltar para casa. Eu fui para casa dos meus pais, me encontrei fiquei mais ativo, mais tempo com a minha namorada, parei para casar, né? Então eu casei no meio da pandemia, então uma história assim, por isso que minha vida social, minha mídia social no Instagram
é para todo mundo que quiser me perguntar, conversar comigo, é bem à vontade. E para os seus técnicos antigos aí que estão te ouvindo, falou que você tinha essa gana de treinar, você já treinou escondido alguma vez? Que ele falou, agora é descanso e você estava lá treinando? Já aconteceu, muito. Vou citar o nome dos meus treinadores, que vale a homenagem, né? Roberto Carlos, hoje é nadador master, foi um professor de natação, foi um cara que me incentivou a nadar o borboleta, que é a minha prova, a prova que eu nadava. Depois eu tive treinadores no Barroca, Marco Antônio, no Minas, o Mauro Diniz, foi o cara que me alavancou, foi o cara que me mostrou o que é o volume de treinamento, e aí não precisava de treinar mais não, porque realmente o treino era bem volumoso. Depois eu venho cair com o Alberto, que me ensinou a enxugar o treinamento. Eu saí de uma realidade de treinar muito a uma realidade de treinar muito pouco, mas ser muito eficiente, né? Aí quando eu já estava mais velho, eu realmente economizava energia, que foi esse grato encontro com o Mangabeira, que me fez entender como era treinar de verdade, não só nadar na porrada, fazer força o tempo todo, né? Cada momento tem o seu momento dentro do treinamento, cada treino tem uma história a se cumprir, né? Então já escapei, mas eu fui um atleta muito bagunceiro, sabe? Hoje eu também sou DJ, passei 17 anos, tem 17 anos que eu discoteco, então a minha vida social também sempre foi muito ativa, não arrependo, pode ter me atrapalhado em algum momento, mas eu acho que me ajudou bastante também a ser quem eu sou. Felipe, muito obrigado mesmo pela sua presença, muito obrigado para vocês aí do outro lado que acompanham a gente. Compartilhe essa entrevista, com certeza alguém precisa ouvir isso, ative a notificação e, claro, segue o nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado, Felipe, e muito obrigado para vocês aí do outro lado. Até a próxima entrevista. Que bacana. Valeu, turma. Até.